Bom dia novamente, aqui estamos para mais um podcast. Desta vez vamos falar um pouquinho sobre a origem e natureza dos espíritos, já que na última vez nós falamos das diferenças existentes entre espírito e alma, ou alma e espírito, por assim dizer. Muito bem. A primeira coisa que nós temos que entender é que a origem, a definição de espíritos, melhor dizendo. Como é que nós podemos definir espíritos? Eu queria, antes de falar sobre isso, dizer que tudo aquilo que nós conversamos aqui, que é publicado, tem por base o Livro dos Espíritos, compilado por Allan Kardec. Então, se alguém tiver dúvidas e se alguém tiver interesse em se aprofundar, basta abrir o Livro dos Espíritos e vai encontrar todas essas definições, todas essas exposições, aquilo que aqui é exposto, vai encontrar lá no Livro dos Espíritos. Muito bem, como podemos então definir os espíritos? Podemos dizer que espíritos são seres inteligentes da criação. Essa criação da criação divina. E esses espíritos povoam o universo. Eles existem por todo o universo e fora do mundo material. Então, quando eles estão dentro do mundo material, nós falamos outro dia que a alma é o espírito encarnado. Então, fora do mundo material são apenas espíritos. E então esses espíritos povoam esse universo fora do mundo material. Outra coisa interessante, importante que a gente ressaltar, que isso causa em algumas pessoas alguma confusão, que a gente diz que, dentro da doutrina espírita, os espíritos eles são seres distintos da divindade. Eles não são emanações da divindade, eles não são parte da divindade, eles não são porção da divindade. Eles são, dessa forma, sendo seres distintos e sendo criados por Deus, eles são filhos de Deus, são sua obra. Como a gente costuma dizer que uma máquina é obra do homem que a fabrica, uma pintura é obra do pintor e não é o próprio pintor. Então, essa obra, essa máquina é filha desse pintor, então ela é criação sua. Da mesma forma se dá com a gente. Nós, espíritos, somos então filhos de Deus, nós somos a obra divina, somos filhos da divindade, filhos do Criador. Aí nós podemos também colocar do princípio, isso é muito complicado, isso é muito difícil de se entender o princípio dos espíritos, né? E a gente pode perguntar assim, se o espírito teve princípio ou se eles sempre existiram. Veja, se o espírito sempre existiu, seria como Deus. Então, eles foram criados. Então, se eles são criados, eles são obra da divindade. E eles são criação de Deus e são submetidos à vontade de Deus. Deus, sim, esse existe por toda a eternidade, ele é incontestável, ele é pré-existente e pós-existente, diríamos assim, eterno. A eternidade não se mede, não se mensura, é muito complicado você querer medir a eternidade. A gente poderia também querer questionar por que Deus... o modo que Deus nos criou e o momento que nós fomos criados. Os espíritos, nas suas respostas no Livro dos Espíritos, dizem que com relação a isso nós não sabemos nada. Nós podemos apenas dizer que tivemos um princípio, ou seja, nós fomos criados. E Deus não existe, não tem princípio. Ele é uma criatura, ele é um criado ininterrupto. Não é? Então, ele pré-existe e pós-existe, como foi dito anteriormente. Agora, como cada um de nós foi feito como espírito, isso é totalmente um mistério, como a gente fala. Do ponto de vista de formação, nós falamos no podcast anterior de Alma e Espírito que nós conhecemos o princípio inteligente e o princípio material. Nós poderíamos dizer assim que o espírito ele é
faz parte desse princípio inteligente e não do princípio ou do elemento material. Então, os espíritos são formados desse princípio inteligente. E os corpos, não. Os corpos físicos são formados deste princípio material. Então, nós, espíritos, somos, ou poderíamos dizer que somos a individualização desse princípio inteligente, como os corpos são individualização do princípio material. Então, cada corpo físico, ele é proveniente dessa força, desse elemento, desse fluido material. E ele se individualiza. O espírito, da mesma forma, proveniente do princípio inteligente. A época e o modo que essa forma se dá, ou tempo, digamos assim, e o modo como essa formação se opera, ela é desconhecida ainda para nós não teríamos ainda condições de entender. O que nós podemos saber de antemão é que a criação de espíritos ela é permanente, ou seja, Deus jamais deixou e deixa de criar. Então nós somos criados conforme a vontade divina, simples e ignorantes, e daí nós somos colocados no universo, nos planetas, nos lugares, para darmos início à grande jornada espiritual que é a nossa existência. Então é preciso que nós consigamos, da melhor forma possível, viver e agir para podermos progredir. Então, isto é o progresso espiritual. Mas temos que saber ainda que a origem dos espíritos é ainda um mistério, é desconhecido. Tá? Muito bem. Às vezes a gente poderia colocar assim também uma pergunta que a gente, se tem a matéria, se tem a não matéria ou imaterial. O espírito é imaterial? Aí os espíritos respondem uma coisa muito interessante, porque se existe, se tem nome, se ocupa um lugar, ele tem alguma espécie, algum tipo de matéria que a nossa linguagem é deficiente para definir, e os nossos conhecimentos também são deficientes para definir. Eles seriam incorpóreos, ou seja, sem corpo, como propriamente nós vemos. Então, se ele é uma criação divina, ele é alguma coisa, ele é feito de alguma coisa. Poderíamos chamar ou usar um termo que chamam de matéria quintessenciada, ou de a quintessência, né? Mas que não existe uma analogia do ponto de vista comparativo com a matéria que nós conhecemos na Terra. E essa quintessência, essa substância, ela é muito etérea. E etérea, ela escapa aos nossos sentidos, ela escapa ao alcance dos nossos sentidos. Por isso que até hoje nós não conseguimos instrumentos para mensurar, para medir, para ver os espíritos, né? Em algumas situações existem, mas isso é um outro assunto, materializações, etc., mas uma outra conversa de uma outra forma que é agregado ao espírito. Então, para concluir, podemos dizer que os espíritos são imateriais, né? Porque eles diferem na sua essência de tudo aquilo que conhecemos como matéria. Então, eles são imateriais. E nós somos ignorantes, não conhecemos, né? Do ponto de vista dessa essência, esses seres sobre-humanos ou espirituais ou imateriais. Então, é difícil de definir de alguma forma como essas... É isso, nós poderíamos fazer simples comparações imperfeitas a respeito disso. E outra coisa, para concluir aqui, a gente vai dizer que, como diz o Livro dos Espíritos, os espíritos, eles são eternos, eles não têm fim do ponto de vista que a gente vê. Então, eles sempre existem na sua individualidade, isto sem dúvida alguma. Ele continua, mantemos a individualidade após a morte e para onde vamos na vida espiritual. É um assunto complexo, bem o sabemos, e podemos, de alguma forma, penetrarmos mais profundamente no estudo à medida que vamos lendo e que vamos nos informando através do Livro dos Espíritos. Então, aconselho a todos que busquem maiores esclarecimentos no Livro dos Espíritos ou entrem em contato mandando perguntas que a gente,
de alguma forma, tentará esclarecer. Queria agradecer a todos mais uma vez e até a próxima oportunidade. Um abraço a todos.